Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Hoje, quinta-feira, vamos falar aí sobre o 9º dia de ensinamento, os 12 dias de ensino para os 12 dias, para 12 meses de governo de Deus. Hoje é o 9º dia, onde nós vamos falar sobre humildade. Eu creio que Deus ele vai falar no nosso coração. Amém? Mais um dia aí na presença do Senhor, graças a Deus. Deus ele nos abençoe ricamente essa noite. Amém? Vamos aguardar aí a entrada dos irmãos. Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante, que é a parte da humildade da vida do cristão. Glórias a Deus. Muito calor hoje, né? Então hoje a janela aqui tá aberta, então vai ter barulho de cachorro, de carro passando na rua, mas não tem como fechar a janela hoje, tá difícil. Louvado seja Deus, amém? Vamos lá então, vamos orar ao Senhor, que Ele possa nos dar graça nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o Teu santo nome, Senhor, agradeço a Ti pela minha vida, agradeço a Ti, Senhor, pela vida da minha família, agradeço ao Senhor pela vida, Senhor, daqueles que estão, ó Deus amado, nessa live, daqueles que ouvirão, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu amor, Deus, seja sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai amado, neste momento, Senhor, ó Deus, ter o nosso coração, Senhor, voltado para Ti, e que os nossos pensamentos estejam somente em Ti, Senhor. Que o Teu doce Espírito Santo nos ensine, que a Tua palavra, Senhor, habite no nosso coração, em nome de Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Louvado seja Deus, a graça e a paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre humildade, e é algo muito importante na vida do cristão. O versículo que você pode abrir é Provérbios 15:33, se você pegar sua Bíblia. Provérbios 15:33, para que a gente dê início. E aí a gente vai falar um pouco aqui daquilo que Deus quer nos ensinar. Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, primeira coisa, para que a gente entenda a questão da humildade: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Antes de tudo, eu preciso ter temor de Deus. Aqui nós vamos falar sobre a humildade em relação ao reino de Deus. Porque nós conhecemos pessoas que nós a consideramos humildes. Nossa, como aquela pessoa é humilde. Mas e o temor de Deus? Do que vale, né, ser humilde sem o temor do Senhor na nossa vida? Então, esse versículo de Provérbios 15:33 diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Primeira coisa, eu preciso reconhecer Deus em tudo na minha vida. O temor é isso. É saber que Deus, Ele é o Senhor. É dele que vem a provisão. Então, eu preciso reconhecer isso. Eu, na minha vida, tudo que eu tenho, família, casa, trabalho, amigos, tudo vem do Senhor. Eu reconheço isso na minha vida. E eu temo ao Senhor por conta disso. Então Deus, Ele precisa então encontrar no nosso coração esse temor. Porque quando eu tenho temor de Deus, eu reconheço a Sua palavra, eu reconheço a Sua grandeza, o Seu senhorio, eu reconheço
quanto Ele foi bondoso me salvando naquela cruz do Calvário. Então eu entro na presença dEle sabendo quem é Deus. Então nós precisamos começar aí. Se você que está escutando essa palavra não reconhece o Senhor como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, você precisa parar. Deixar que o Espírito Santo te convença do pecado, para que você possa então usufruir de todas as bênçãos de Deus. Aí sim você dá um passo em relação àquilo que você vai fazer diante do Senhor. Mas primeiro nós precisamos temer a Deus. Antigamente nós tínhamos os nossos avós, nossos pais, eles eram tementes a Deus, da forma deles. E nós crescemos assim, pelo menos eu vim da religião católica, então você tinha um ensinamento por conta disso. Mas foi passando os anos e esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo que ninguém teme a Deus. Você abre a internet e todo mundo blasfemando de Deus, como se Deus fosse ninguém. Ai daqueles que caírem na mão dos Deus vivo. Nós vamos voltar agora sobre a humildade. E aí a palavra aqui diz que a humildade precede a honra. Então, antes da honra, vem a humildade. Então, há algo importante. Preciso temer a Deus. E quando você for praticar essa humildade, ela vai vir antes da honra. Não queira ser honrado antes de ser humilde. Não queira honra antes de praticar a humildade. Não existe isso. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. Então, temos que ter isso no nosso coração. Atos capítulo 20, versículo 19, o apóstolo Paulo, ele diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade. Então, olha aquilo que é o principal na vida do cristão. A humildade, ela não é algo isolado. E hoje eu estava pensando, tudo aquilo que nós estamos estudando nesses dias de ensinamento, eles não são isolados. Você não pode pegar, puxa, eu gostei daquele dia que o pastor fez sobre o amor, vou praticar só o amor. Não vai dar certo. O irmão Erivaldo trouxe aquele dia sobre o domínio próprio, então não vai dar certo. Você pode buscar se aperfeiçoar, mas todos eles andam juntos. Todos eles é um conjunto onde Deus opera. E o Espírito Santo ali te ajuda a compreender de forma maravilhosa. Mas não tem como isolar. Então aqui o apóstolo Paulo, ele dizia: olha, eu sirvo ao Senhor com toda humildade. Um homem que era ali, todo conhecedor da lei do Senhor, mas quando ele recebeu o Senhor Jesus em seu coração, e ele então foi ali considerado como vaso nas mãos de Deus, o Espírito Santo tomou de tal forma a vida de Paulo que a sua obra no ministério era feita com humildade, mas servindo ao Senhor. Ele não se preocupava com os homens. Ele não queria servir a homens, mas ele queria servir ao Senhor com humildade. Nós precisamos, em tudo na nossa vida, servir a Deus em primeiro lugar. O pastor Antônio Cirilo, uma das pregações, ele fala, se você amar a Deus, você vai amar a sua esposa, você vai amar a sua igreja, você vai amar o seu pastor, você vai amar os seus familiares, você vai amar, porque você amou a Deus. Então o amor de Deus, ele vai tomar conta da sua vida e você vai simplesmente então transbordar aquilo lá. Então por isso que quando nós servimos a Deus com humildade, tudo aquilo que nós realizamos para que as pessoas alcancem algo de bom, é natural. Porque se nós servimos a Deus, que é o Todo-Poderoso, quando nós então servimos as pessoas e elas são abençoadas, elas reconhecem que nós temos algo diferente. E esse algo diferente é Jesus. É porque você serve a Ele primeiramente. Então o apóstolo Paulo nos ensina aqui que nós precisamos servir com humildade, mas primeiramente a Deus. Então, olha esse ensinamento.
Onde você está com o seu coração? Puxa, eu vou ajudar o pastor lá porque ele pediu. Meu irmão, deixa o Senhor falar no seu coração. Deixa que o Espírito Santo traga aquela palavra e você sirva ao Senhor. Seja servo de Deus. Aí quando você servir a Deus com alegria, você vai ver que você vai servir ao pastor. Mas aí você vai ver que algo maravilhoso vai acontecer. Porque ali você vai ver que o Senhor vai te ajudar. Então vamos servir a Deus em primeiro lugar. Independente daquilo que o homem fale. Em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, o Senhor na nossa vida. Efésios 4:2. Depois você pode buscar na Bíblia, para que a gente tenha aqui uma maior rapidez na palavra. Efésios 4:2 diz assim, o próprio apóstolo Paulo, que Paulo ele foi muito usado nas suas cartas, e aqui nós vamos ver em Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, e ele disse assim aos Efésios capítulo 4:2, vamos ver aqui. Vou ler a partir do versículo 1, porque é muito importante essa passagem aqui, ó. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, olha que o apóstolo Paulo diz, rogo-vos. Então é algo que ele clamava, era algo que vinha do seu coração. Ele clamava o quê? Que deveriam andar do modo digno da vocação que haviam sido chamados. Nós já falamos sobre chamado, o pastor já falou sobre chamado. Então nós precisamos servir a Deus e nós precisamos então lembrar do chamado de Deus. Precisamos andar. Andar é você viver a Deus. Viver aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu peço, por favor, faça isso. Eu clamo a Deus que vocês andem conforme vocês foram chamados. E como? Com toda humildade. Mansidão. Mansidão vai ser amanhã. Então eu vou parar por aqui, para não pegar a palavra do pastor aí. Então, com toda humildade. Então nós devemos o quê? Andar no Senhor, conforme aquilo que nós fomos chamados. Com toda a humildade. Então veja que nós precisamos servir a Deus e andar no Senhor. Servir a Deus e fazer algo para o Senhor. Com toda a humildade. Aí nós lemos então Efésios 4:2. Colossenses capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo também, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, precisamos servir a Deus, precisamos andar com Deus, precisamos ser revestidos. Do que você está revestido? Revestidos como eleitos de Deus. Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu não faço nada na igreja. Ah, o pastor não me chamou, não me cumprimentou, o irmão não me deu paz. Meu irmão, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Você é um eleito do Senhor. Então vamos parar de dar ouvido para o inimigo. Eleitos de Deus, santos. Santos quer dizer separados e amados. Fomos amados pelo Senhor. Ele nos deu seu Filho para morrer no nosso lugar. E aí nós temos que ter o quê? Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. Vou parar aqui de novo, porque o próximo é mansidão, novamente. Então, nós temos que nos revestir como eleitos do Senhor. Nós temos que saber de tudo aquilo que Deus conquistou para nós, e de todas as bênçãos que nós podemos usufruir ao aceitarmos o nome dEle como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Se nós somos eleitos, santos e amados, nós podemos então o quê?
deixar que a misericórdia, a bondade e a humildade, ela tome conta da nossa vida. Mas se eu não reconhecer que eu sou um eleito de Deus, como que eu vou manifestar a humildade? Como que eu vou manifestar a misericórdia? Você acha que nós, com o nosso próprio coração, vamos ter misericórdia, compaixão do próximo? Jamais. Não vamos. Nós precisamos nos revestir do Senhor. Precisamos deixar que a palavra do Senhor ela tome conta do nosso coração. Eu preciso reconhecer que eu sou eleito de Deus. Oh, aleluia, porque aí sim, quando eu tiver isso no meu coração, eu sou eleito, eu fui chamado. Então eu vou andar em humildade, em santidade, porque existe um Deus que me ama. Amados, olha, o apóstolo Paulo ele usava muito essa palavra, amados, porque ele demonstrava amor para com os amados irmãos. E você é um amado do Senhor. Você foi alcançado pelo Senhor, você foi alcançado por Deus. Então não dê ouvido ao inimigo. Você é um eleito de Deus, eleito do Senhor. Então, tome posse disso, para que você possa deixar que a humildade seja manifestada na sua vida. Filipenses 2, capítulo 2 e versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E nós vamos começar então a falar um pouco da humildade. Porque se eu preciso servir a Deus, andar com Deus, reconhecer que sou eleito de Deus, para que essa humildade seja manifestada na minha vida, eu preciso então não fazer nada por vanglória. Nada que venha me gloriar, mas por humildade. Isso estou falando diante de Deus. Diante de Deus. Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu não conheço o seu coração. Você pode procurar um especialista, um psicólogo. Ele vai ouvir você dias e dias. Não vai conhecer o seu coração como Deus conhece. Então, tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, façamos da melhor forma. Por humildade. E olha o que diz a palavra. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí começa a apertar já, hein? Porque se eu preciso reconhecer a Deus, andar com Ele, saber que sou eleito do Senhor, mas agora para manifestar essa humildade, eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo. E aí? O que nós temos feito? A humildade, ela tem duas faces. Ela tem a face da submissão daqueles que estão acima de nós e da benevolência para aqueles que estão abaixo de nós. Vamos ficar aqui na parte do reino do Senhor, a parte da igreja, com os amados irmãos. Vamos deixar aqui a outra análise em relação ao mundo que vivemos de lá. Então essas duas faces existem dentro da humildade. Porque nós não temos que considerar o outro superior. Então, devemos ser submissos àqueles que estão acima de nós. Como que está isso? Como que está a humildade diante de você nessa situação? Ah, não, eu não aceito aquilo que foi falado para mim. Não, eu não aceito aquilo que foi dito na igreja. Cuidado, irmão. Humildade é submissão àqueles que estão acima de nós. Se Deus constituiu autoridade sobre nós, nós devemos ser humildes para reconhecer o agir de Deus através de homens e mulheres que falam da parte de Deus.
Então, precisamos ser humildes. Precisamos mais ouvir do que falar. Precisamos receber, examinar, para que nós não, talvez, pratiquemos ali o pecado da soberba. Porque se nós não somos submissos, se não somos humildes o suficiente, a soberba toma conta do nosso coração. E é exatamente aí que o diabo ele age na vida daqueles que não querem ouvir a voz de Deus. Você já viu aquelas pessoas que deixam o caminho do Senhor? Quão triste é. Você vai falar da palavra, eles falam, eu já sei. Ah, mas o pastor, eu já sei. Por quê? Aquele pastor? Não, eu já sei. A humildade passa longe. Eles já sabem da palavra, eles já sabem de estudos, eles já sabem dos versículos, eles já sabem de tudo. Só não sabem o caminho da salvação porque eles se desviaram. É uma tática do inimigo. Então nós devemos estar atentos, que humildade também é ser submisso à autoridade. Então, devemos ter muito cuidado. Mas também tem outra face, em relação àquelas pessoas que estão abaixo de nós. Porque se eu tenho algo, ou faço algo diante de Deus, e existem pessoas que estão abaixo de mim, talvez um irmão que venha pedir um conselho para você, você tem que ser humilde para tratar também essa pessoa com benevolência. Para que você não possa, ao invés de ajudá-la, você acabar ali de jogar ela para fora da igreja. Então você está entendendo onde que anda a humildade? Então, para que eu possa entender esse ensinamento de Deus na minha vida, isso realmente, fazer parte do meu viver, eu preciso entender então que aqueles que estão acima de mim, eu preciso ser humilde, mas aqueles que estão abaixo, eu também preciso ter humildade. Preciso ter humildade para reconhecer a fraqueza, humildade para reconhecer que outros precisam de palavras mais detalhadas. Então, seja humilde. Tenha humildade para com todos. Tenha humildade para com todos. Então, submissão àqueles que estão acima de nós e benevolência para aqueles que estão abaixo. E quem nós podemos dar como exemplo na Bíblia de humildade? O nosso Senhor Jesus. Filipenses 2, 4, 10. E aí mesmo, versículo 3, onde eu li, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o que nós temos na sequência. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se humilhou. Jesus então ele teve uma humildade para que o Pai fizesse a obra completa através da vida dele. Ele cumpriu o seu chamado. Ele cumpriu o seu chamado. E o que nós lemos lá em Provérbios 15, 33? Que a humildade ela procede à honra. Você quer a honra de Deus? Seja humilde e sirva a Ele com humildade. Jesus ele foi humilde. Ele foi obediente até a morte. Em morte de cruz. E no versículo 9, olha o que diz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus,
na terra e debaixo da terra. Então, aquele que se humilha, ele é exaltado, ele é honrado pelo Senhor. Então, tenha humildade na sua vida, para que o Senhor também possa te honrar. Não busque somente honra dos homens, mas busque honra do Senhor. Então, sirva o Senhor, ande na presença do Senhor, seja uma bênção na presença do Senhor, com humildade. Faça com os outros, considerando eles superiores a você mesmo. E no tempo certo, o Senhor vai te honrar. No tempo certo, o Senhor vai te exaltar. E quando assim Ele fizer, você exalte o nome dEle, porque só Ele é digno de glória, só Ele é digno de honra, de adoração. Então não há outro nome ao qual nós devemos honrar e adorar, a não ser o nome de Jesus. Então essa é a humildade que nós precisamos. Então a humildade, ela vem de uma decisão minha e sua. Ela não vem de Deus. Eu preciso reconhecer Deus na minha vida, eu preciso andar nele, deixar que o Espírito Santo me ensine, mas eu preciso praticar essa humildade. Sou eu que considero o outro superior. Sou eu que fecho a minha boca quando talvez eu queira falar algo que não deva. Sou eu que fico ali, quieto, ouvindo o Senhor me exortar. Seja humilde, seja humilde. Mas a honra, ela vem de Deus. A honra, ninguém pode produzir. Nós não podemos produzi-la. Mas Deus, Ele honra a quem Ele quer. Então que você seja humilde. Que você, nesse ensinamento, o Espírito Santo fale com o seu coração. Que o Espírito Santo mostre para você onde você tem falhado. Que Ele mostre para mim onde eu tenho falhado. Que nós possamos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Nós possamos deixar, que tudo aquilo de Deus Ele venha sobre a nossa vida, para que nós possamos mais e mais ser humildes como o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus dê uma ótima noite de sono para você, que você tenha um dia abençoado amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre mansidão. O pastor vai trazer uma palavra aí nesse mesmo horário. Que o Senhor complete, Amanhã é o 10º dia. Que o Senhor complete e você possa ver, um agir de Deus em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, louvo o teu santo nome. Agradeço, Senhor, por cada um, Senhor, cada amado que ouviu essa palavra, Senhor. E que o Senhor faça, Senhor, uma obra maravilhosa na nossa vida. Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós, ó Deus, tememos a Ti acima de todas as coisas, reconhecemos que precisamos, ó Pai, do agir do Teu Espírito Santo. Não podemos fazer nada sozinhos, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Eu quero, ó Deus amado, Senhor, colocar a minha vida, a minha casa, a igreja na Tua presença, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós, ó Pai, ó Deus querido, o fogo do Teu Espírito, Senhor. Faz em nós uma obra maravilhosa, Senhor, que nós possamos, ó Deus, agir como Jesus agia, Pai. Que nós possamos ver, ó Pai, cada um agindo, Senhor, com humildade, Senhor. E a sua igreja ser honrada, Pai, pelo Senhor, em nome de Jesus. Que você tenha uma ótima noite, fica na graça e fica na paz, em nome de Jesus. Obrigado, boa noite.